Continuamos a estudar a nossa UFCD. Desta vez passamos para o objeto de aprendizagem 3 deste módulo 4, que tem a ver com o parágrafo e o período. O que é um período? É uma unidade de sentido que termina com um ponto final, de interrogação ou de exclamação. Ele pode conter uma oração, e é um período simples, mais de uma oração e já se torna um período composto. Exemplos. Ela estuda à noite. Um período simples. Um período composto. Ela estuda à noite e trabalha de dia. Mais do que uma oração. A primeira é ela estuda à noite, a segunda oração trabalha de dia, duas orações ligadas pela conjunção e dá um período composto. E o que é um parágrafo? É um conjunto de um ou mais períodos organizados em torno de uma ideia central, começa com recuo na linha e termina com mudança de assunto, facilita a leitura, estrutura o pensamento e organiza o texto, e por norma a estrutura típica de um texto tem um parágrafo inicial, que é a frase-tema, depois há o desenvolvimento, um outro parágrafo com exemplos e explicações, e depois um parágrafo de fecho, conclusão ou transição. Exemplo de um parágrafo bem estruturado. A leitura diária estimula o pensamento e melhora a escrita. Além disso, permite o contacto com diferentes pontos de vista, o que contribui para a formação de uma opinião crítica. Vamos ver agora o exemplo de um parágrafo mal estruturado. A leitura é boa, é importante ler, porque ajuda, é boa prática, melhora as coisas. Portanto, neste parágrafo as ideias não estão ligadas de forma coesa. Vamos escrever um texto, vou eu, escrever um texto com 2 parágrafos sobre um dos temas. Pode ser a importância de saber ouvir, o valor da pontualidade, trabalhar em equipa. Depois vou indicar quantos períodos é que usei em cada parágrafo, se são simples ou compostos. Vamos ver um exemplo bem estruturado do tema da comunicação, a importância da comunicação no trabalho. A comunicação no ambiente de trabalho é essencial para garantir o bom funcionamento das equipas. Um parágrafo. Quando os colaboradores se expressam com clareza e escutam com atenção, os mal-entendidos diminuem e os processos tornam-se mais eficazes. Outro parágrafo. Outro parágrafo agora. Além disso, uma boa comunicação fortalece o espírito de equipa e contribui para um ambiente mais respeitoso e colaborativo. Um exemplo deste texto de forma mal estruturada. A comunicação é importante e o respeito também, porque todos devem saber ouvir e às vezes as reuniões não são produtivas e há problemas com horários e também há pessoas que não colaboram bem, por isso tudo isso precisa ser resolvido com comunicação. Uma frase extensa, enorme. Porquê é que o segundo exemplo está mal estruturado? Há uma mistura de muitos temas diferentes num único parágrafo. O período é demasiado longo, sem pausas nem organização. Há falta de foco e clareza na ideia principal. Há uma repetição desnecessária de "e", sem progressão lógica. Este parágrafo torna a leitura cansativa e difícil de compreender. Vamos ver um exemplo incorreto, uma frase longa e confusa. Vejam só o tamanho desta frase. Isto acontece várias vezes, porque as pessoas não usam a pontuação nem distribuem as ideias por parágrafos. No trabalho é importante que as pessoas comuniquem porque só quando não o fazem surgem problemas e esses problemas muitas vezes não são só relacionados com tarefas, mas também com relações interpessoais, o que causa conflitos, desmotivação. Um parágrafo enorme, uma frase longa a constituir só um parágrafo. Período demasiado longo e confuso, há falta de pausas e estrutura por ideias, ou seja, só temos ali vírgulas, não temos pontos finais, e há este uso excessivo de vírgulas em vez dos pontos finais. Um parágrafo pode ter várias ideias, mas elas devem ser separadas por várias frases, vários períodos. O exemplo incorreto é o da repetição. A comunicação no trabalho é importante porque é importante que todos comuniquem. E se todos comunicarem, a comunicação acontece. Isso é bom porque comunicar é importante para que a comunicação funcione bem. Repetição excessiva de palavras, comunicação é importante. A ideia é circular, não desenvolve o tema, estamos sempre no mesmo.
e o conteúdo é pouco efetivo. Quer dizer, qual é a ideia que se transmite? Fica tudo muito baralhado. E quando misturamos ideias num mesmo parágrafo, acontece o mesmo. A comunicação é importante e o respeito também, porque todos devem saber ouvir e às vezes as reuniões não são produtivas e há problemas com horários e também há pessoas que não colaboram bem. Por isso tudo isso precisa ser resolvido com comunicação. Vamos separar as ideias. Temos a pontuação que nos ajuda a fazer isso. Portanto, há aqui uma mistura de temas: comunicação, respeito, horários, produtividade, há falta de foco e organização, as frases são arrastadas e sem progressão lógica. E pronto, desta vez este objeto de aprendizagem foi mais pequenino para compensar os outros que foram mais longos. Deixo-vos aqui uma webgrafia e uma bibliografia da qual ainda não falei. Tem a ver com o vocabulário ortográfico de língua portuguesa, que pode ser consultado via internet, em vez de andarmos a procurar outros dicionários e vocabulários. Estes são, sem sombra de dúvidas, os mais fiáveis. Temos ali o site do qual eu já vos falei também, que é o Ciberdúvidas, que é um site 100% seguro. O dicionário Priberam é outro site com um dicionário que vocês podem recorrer. O Michaelis também. E depois temos a belíssima gramática do português no ensino secundário, que eu sei que não vão consultar, mas que se um dia, assim, quando não tiverem nada para fazer, passarem por uma livraria e virem esta gramática, folheiem-na. A mesma coisa para a gramática da comunicação à expressão, que são dois bons instrumentos de trabalho para quem quer saber mais português. Obrigada. Até à próxima.